Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Estamos celebrando a solenidade da Santíssima Trindade, vivemos o tempo da Quaresma, depois celebramos o mistério pascal de Cristo, sua morte e ressurreição, vivemos o tempo pascal, encerramos o tempo pascal com a solenidade de Pentecostes, hoje estamos celebrando a solenidade da Santíssima Trindade. Estamos relembrando o mistério do nosso Deus. Tudo na igreja, todas as nossas ações já se voltam para o mistério da Trindade. Relembram que nós proviemos do mistério da Trindade e voltamos para o mistério da Trindade. Mas essa solenidade, ela quer relembrar para nós. Quer relembrar para nós aquele mistério que está no centro da nossa vida. O mistério de Deus. Mistério do qual proviemos, mistério para o qual caminhamos. A palavra de Deus dessa solenidade da Santíssima Trindade coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 28 do Evangelho de São Mateus, dos versículos de 16 a 20. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele, ainda assim alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Amados e amadas de Deus, o Evangelho coloca diante de nós uma aparição do ressuscitado para os discípulos, para os 11 discípulos. Diz o texto do Evangelho: os 11 discípulos foram para Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Vão para Galiléia, vão encontrar Jesus na Galiléia, vão para o monte que Jesus lhes tinha indicado. E diz o texto do Evangelho: quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. O ato de se prostrar diante de Jesus, prostrar implica aqui reconhecer a divindade de Jesus, implica reconhecer que ele é o Filho de Deus, se prostra diante do mistério eterno de Deus, se prostra diante de Deus. Os discípulos aqui prostram-se diante de Jesus, mas o Evangelho diz que teve gente que duvidou ainda. Ainda assim, alguns duvidaram. A dúvida que está presente no coração humano, a dúvida que em tantos momentos bate à nossa porta, a dúvida na existência humana, a dúvida também no caminho da fé. Dúvida dos discípulos, dúvida do cristão, tantas vezes o cristão também é acometido pela experiência da dúvida. Mas continua o Evangelho. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Amados e amadas de Deus, o Cristo ressuscitado aqui é o Kyrios, o Senhor de tudo, que tem autoridade sobre tudo. O céu é o que está mais em cima, terra é o que está mais embaixo. Quer dizer, é o Senhor ressuscitado que tem autoridade sobre tudo, que tem autoridade sobre todo o cosmos. Ele é o Senhor, é Kyrios. É aquela imagem que São Paulo usa no texto da Epístola aos Filipenses, no hino aos Filipenses, onde São Paulo usa uma parábola para falar do mistério de Cristo, o Filho eterno que estava com o Pai, que se esvaziou da sua condição divina, assumiu a condição de servo, se abaixou até a morte de cruz, depois foi exaltado. Deus o exaltou, lhe constituiu Kyrios, quer dizer, constituiu Senhor de tudo, de todo o universo. Constituiu o Pai que constitui o Filho, Senhor de tudo. Jesus que tem autoridade agora sobre tudo. Céu é o que está mais em cima, terra é o que está mais embaixo. É o Senhor glorificado agora que tem autoridade sobre tudo. Mas quem envia os apóstolos para
a missão. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os discípulos devem ir. Ir é a missão da igreja. Ir é o mandato de Jesus para os discípulos. Devem sair de si, devem ir ao encontro dos outros, das outras, para fazer o quê? Anunciar Jesus Cristo, testemunhar Jesus Cristo. E anunciando o Evangelho, batizar. Ide fazer discípulos meus, anunciar o Evangelho, fazer discípulo. Discípulo é aquela que crê no anúncio dos discípulos. Aquela que crê no anúncio e crendo no anúncio, crê em Jesus. O anúncio não é simplesmente um anúncio morto, não são simplesmente palavras vazias. O anúncio, ele porta sempre consigo a pessoa de Jesus. E quem crê no anúncio, crê em Jesus. E crendo em Jesus, agora deve receber o batismo. E o batismo é em nome da Trindade. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O mistério do nosso Deus que são três pessoas, o Pai é a primeira pessoa da Trindade, é o Pai de Jesus, mas é Pai também de cada um de nós, é aquele ao qual Jesus se dirigia chamando de Abá, de Pai, o que nós ouvimos São Paulo falando aos Romanos, na segunda leitura, onde São Paulo diz: de fato, vós não recebestes um espírito de escravo, para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos, Abá, ó Pai. Quer dizer, nós, amados e amadas de Deus, recebemos o Espírito, e recebendo o Espírito, recebemos o espírito de filhos. Diante do Pai de Jesus, nós não somos pessoas qualquer. Nós somos filhos de Deus. Nós podemos nos dirigirmos ao Pai de Jesus com a mesma intimidade de Jesus, chamando o seu Pai de Abá, quer dizer de Pai, de Paizinho. É a primeira pessoa da Trindade, que é o Pai de Jesus, que é nosso Pai. Em nome do Filho, o Filho é Jesus, é o nosso irmão, é aquele que entrou na nossa história, morreu e ressuscitou para nos salvar. É aquele que nos deu a graça de sermos filhos no Filho. Amados e amadas de Deus, nós somos filhos e filhas de Deus, porque Jesus nos deu essa graça. A sua filiação, ele é o Filho adotivo, ele é o Filho eterno, ele é o Filho que provém do Pai, ele é o Filho eterno. Nós somos filhos adotivos. Na filiação de Jesus, nós nos tornamos filhos. Jesus nos deu a graça de participarmos da sua filiação, de também nós sermos filhos de Deus. Nós somos filhos adotivos, mas o filho adotivo também é filho. Então Jesus é o nosso Salvador, é a segunda pessoa, nosso Salvador, nosso Redentor, aquele que nos deu a graça também de sermos filhos. Ele nos deu a graça de, na sua filiação, nós também sermos filhos. E do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo é a terceira pessoa que procede do Pai e do Filho, é o amor eterno entre Pai e Filho, que habita nos nossos corações. São Paulo diz que vós tendes o Espírito de Deus, o Espírito de Deus habita em vós. É o Espírito de Deus que habita em nossos corações, o Espírito que foi dado em Pentecostes aos apóstolos, à igreja, é aquele que coloca a igreja numa dimensão de saída, que torna a igreja evangelizadora, que torna a igreja missionária, aquele que verdadeiramente age nos nossos corações, que nos santifica. O Espírito, ele nos santifica, ele nos empurra sempre na direção de crermos em Jesus e termos um profundo amor para com Jesus. Ele nos coloca sempre na posição de saída. Essas pessoas da Santíssima Trindade, essas pessoas da Santíssima Trindade, amados e amadas de Deus, não é um mistério do nosso Deus que fica só lá em cima, não. É o mistério do nosso Deus que entrou na nossa história, se envolve conosco, faz história conosco. É o Pai de Jesus que é nosso Pai, é Jesus que é o nosso Salvador, nosso Redentor, que morreu, ressuscitou para nos salvar. É o Espírito que mora em nós, que mora nos nossos corações, que habita em nós, que nos coloca sempre na posição de crermos em Jesus, de testemunharmos Jesus, de fazermos o bem. E se conclui o Evangelho, Jesus dizendo, e ensinando-os a observar tudo que vos ordenei. Quero dizer, aquela que crê em Jesus
deve observar também tudo que Jesus nos ordenou. E o que ele nos ordenou? O Evangelho. Quero dizer, é o final do Evangelho que remete agora a tudo o Evangelho. Aquela que crê em Jesus deve viver da palavra de Jesus, deve viver do Evangelho. E o Evangelho se conclui Jesus dizendo: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Amados e amadas de Deus, essa palavra consoladora é a certeza de que nós não estamos sozinhos. O Senhor permanece conosco, o Senhor caminha conosco, o Senhor é uma presença no meio de nós. A igreja não está sozinha na sua missão, a igreja não está sozinha na sua missão do anúncio, do testemunho de Jesus Cristo, não. O Senhor caminha conosco, o Senhor é uma presença no meio de nós. Essa palavra de Jesus nos consola, essa palavra de Jesus nos dá a certeza de que quem garante a nossa missão, quem garante a missão da igreja é o próprio Senhor. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Celebremos com alegria o mistério da Santíssima Trindade, o mistério do nosso Deus, o mistério do nosso Deus que se envolveu conosco, que faz história conosco, que caminha conosco, que é o mistério do qual todos nós proviemos, que é o mistério para o qual todos nós caminhamos. Busquemos viver da palavra de Jesus, tenhamos essa certeza que o Senhor está conosco, o Senhor caminhará conosco até o fim dos tempos. Que você tenha uma celebração muito abençoada da Santíssima Trindade, que desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.